Olá, irmãos amados do nosso momento do casamento. Hoje eu quero ler Jó capítulo 1, verso 6. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. Hoje eu quero falar sobre interferências, cuidado com as interferências no casamento. Muitas vezes o casal sofre sozinho, lida com problemas de casamento e não busca ajuda. Isso é muito ruim. Mas, por outro lado, às vezes é comum alguns casais permitirem que qualquer pessoa entre no casamento delas, interfira nas relações delas. Então você precisa tomar cuidado com algumas interferências no seu casamento. Esse texto fala que no dia que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, Satanás estava no meio deles. Então, muitas vezes, as interferências das pessoas na sua vida conjugal, elas podem ser prejudiciais. Você pode pegar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem consistência, e você vai ouvi-la. E a opinião dela pode ser uma tragédia para a sua relação. Então, não é pelo fato da pessoa ser sua amiga que você vai abrindo o coração com relação ao seu casamento. Você precisa saber se ela está preparada para poder intervir de forma saudável no seu relacionamento. E muitas vezes o casal entra num processo de discussão e leva isso para os pais, para o sogro, para a sogra, e isso vai minando a relação. É comum as mulheres ficarem chateadas com o marido por alguma coisa errada que ele fez e sair compartilhando com a família toda, né? Depois o esposo não tem nem ambiente para retornar na casa da sogra, dos cunhados. Por quê? Porque a ficha dele foi manchada. É óbvio que tem coisas que você precisa compartilhar com a sua família, e principalmente uma agressão física, né? Quando você chega no cúmulo do absurdo de agredir o seu cônjuge. Então, aí não dá para você não compartilhar isso, mas cuidado com as coisas que você compartilha do seu casamento e cuidado com as pessoas com as quais você compartilha. Algumas interferências são maléficas, então tome cuidado. Muitas vezes as pessoas vão ser usadas por Satanás para dar opinião no seu casamento. Você nunca busque opinião de pessoas, por exemplo, que não têm os princípios cristãos. A fala delas, ela é sempre humana, né? Não estou dizendo que você não deva procurar um profissional que não seja cristão, não estou falando isso, mas estou falando de decisões do casamento. Por exemplo, eu já ouvi casal dizer que a esposa procurou um profissional e ele sugeriu uma experiência extraconjugal para dar uma apimentada na relação. Outros casos, o profissional diz: não, você não tem como perdoar seu marido por esse adultério, você precisa sair desse casamento, ele vai fazer isso de novo, e, enfim, e os casamentos serem destruídos. Então tome cuidado com as interferências. Se você vai buscar ajuda para o seu casamento, se você vai buscar alguma coisa para ajudar no seu relacionamento, tenha certeza de que você está buscando coisas saudáveis de pessoas que são referências. Pai, nos ajude a lidar com a nossa vida conjugal. Muitas vezes erramos na escolha das pessoas para as quais vamos abrir o nosso coração. Então nos ajude a evitar, ó Deus, essas más interferências e a buscar pessoas que vão contribuir para o bem do nosso relacionamento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.